Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na nossa última aula, que são sobre os povos nativos aqui do Brasil. Então, a gente já conversou sobre essa questão, né, da nomenclatura dos índios, porque que veio a ser chamado de índios e que na verdade, né, eles são diversas etnias que aqui estavam antes da chegada do europeu, certo? E aí a gente já conversou bastante que eles possuem uma cultura, que eles possuem línguas, né, que são do mesmo tronco linguístico, que eles estavam espalhados por todo o território nacional, tá? Então, assim a gente foi conversando. E aí, a gente faltou algumas partes. Então, é isso que a Pro vai explicar para vocês agora. Então, vamos lá? Vejam só, as terras indígenas, né? Essa questão das terras indígenas hoje, como que esses indígenas vivem, como que esses nativos vivem hoje no território nacional. Então, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, né, assegura aos indígenas, então, ó, a posse das terras ocupadas tradicionalmente por eles, né? Essa questão aqui não vem a ser bem assim tradicionalmente por eles, né? Porque eles ocupavam todo o território nacional, então eles poderiam ocupar o Brasil todo. Não, foram demarcadas algumas terras que ficaram conhecidas então como reservas indígenas. Apesar dessa garantia legal, então, há centenas de terras que ainda não foram demarcadas e registradas pelo governo brasileiro, né? O órgão que cuida do indígena brasileiro chama FUNAI, a Fundação do Índio, e há muitas pendências em relação a isso, muitas disputas, muitas guerras entre indígenas, fazendeiros, né, pessoas que estão nessas terras onde os indígenas falam que são deles e os fazendeiros, grileiros, pessoas que tomaram posse dessas terras falam que são deles. Então há uma disputa, além de uma disputa legal, há uma disputa ilegal também, porque existem muitas pessoas que contratam pessoas para matar, para expulsar esse indígena daquela localidade, né? Então os indígenas vivem em terras não demarcadas, né? Aqueles que vivem, existem aqueles que já moram em terras demarcadas e existem indígenas que vivem em terras que não são demarcadas. Então, aqueles que estão em terras demarcadas, que já são reservas indígenas, estão mais protegidos pela lei brasileira. Agora, aqueles que estão em terras ainda em luta judicial, esses então infelizmente estão mais expostos, né, a invasores, a essas pessoas que querem roubar as terras, explorar o uso da madeira, tirar ilegalmente essa madeira, minério, né? Existem terras indígenas onde é encontrado um número muito grande de diamante, de ouro, né? Então, há disputa, a questão das fazendas, do gado, e muitos outros empreendimentos aí que lutam, que disputam lugares com esses indígenas. De maneira geral, então, a relação dos grupos indígenas com a terra em que habitam, eles tentam promover o maior equilíbrio possível. O indígena que está ali, naquele local, ele não degrada o meio ambiente, porque ele sabe que ele necessita do meio ambiente para sobreviver. Então, aquele respeito pela posse da terra, pela terra, ainda existe com o indígena até hoje. Ah, professora, mas eu já ouço tanta história de indígena aqui no Brasil. Existem, gente, né? Infelizmente existem problemas, pessoas que acabam, né, se vendendo, pessoas que têm problemas com álcool. Existem diversos problemas, como qualquer grupo social tem. O indígena não está exímio, ele não está livre desses problemas sociais, tá bom? Mas na maioria, os indígenas respeitam o meio ambiente, respeitam os recursos naturais, ó, evitando então que eles desapareçam, né? Porque eles sabem que eles necessitam do uso então desse recurso para que eles tenham então um proveito dessa terra. Então agora nós vamos conhecer alguns grupos indígenas brasileiros,
certo? Então, olha só, aqui em cima nós temos o grupo dos Guajajara. Guajajara, né? Dá aí uma travada na nossa língua, certo? Então, olha só, os Guajajaras, eles habitam o Maranhão e são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. A língua deles vem do tronco do Tupi-Guarani, né? Em 2000, então, eles eram aproximadamente 13 mil pessoas, 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas. É, né? 13 mil pessoas, não 13 milhões, não, 13 mil. Errou aqui. 13 mil pessoas, né? Divididas em 11 terras indígenas, né? Os Guajajara praticam agricultura, produzem mandioca, milho, arroz, abóbora, melancia, dentre outras coisas, né? Eles moram em algumas aldeias, ali eles conseguem também plantar arroz, algumas frutas, né? Na maioria das vezes eles moram próximos das cidades. Os homens, né, se dedicam à caça e à pesca ainda, né? E os Guajajaras têm um histórico de séculos de relação conflituosas com os não indígenas, que lhes tomou terras e usou sua mão de obra de maneira exploratória. Então, é um grande problema que nós vamos discutir nas nossas aulas, esse contato do indígena, do nativo brasileiro, com o homem europeu, ou com o homem branco, como é chamado. Isso foi um problema em toda a América, né? Desde a América do Norte até a América do Sul, o contato com o europeu e o nativo, na sua grande maioria, foi algo muito difícil, né? Em relação às consequências desse contato. Até os dias atuais, então, periodicamente eles sofrem ameaças desses grupos econômicos que querem explorar suas terras aonde eles vivem. Então aqui tem aqui, ó, a fotinha aqui deles aqui, ó, lá no Maranhão. Nós também temos aqui embaixo os Cajá, Carajá. O Carajá, isso aí, né? Então são indígenas que vivem perto do rio Araguaia, né? Lá no estado do Mato Grosso, também no estado do Pará e também no estado de Tocantins. E também tá lá na ilha de Bananal, certo? Eles falam o idioma Carajá, né? E cada aldeia tem seu território de caça, de pesca e realização de rituais. Eles também fazem roças de banana, de milho, mandioca, né? Coletam o que a natureza oferece, como mel, frutos, e conseguem a sua subsistência por meio deles. As mulheres e os homens produzem cestos, né? E aí eles vendem esses cestos, né? Para que eles também consigam aí algum tipo de renda, né? A cerâmica só as mulheres que fazem esses barros, esses utensílios, né? As mulheres também fazem bonecas, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Então, as cerâmicas acabam ajudando no modo de vida, do dia a dia, eles retratam, né? Pintam, adornam as cerâmicas com animais. E temas presentes no seu dia a dia. O contato, então, com a sociedade não indígena trouxe para alguns Carajá doenças, como a tuberculose e também o consumo de bebidas alcoólicas. E a gente vai, toda vez que a gente for falar sobre nativo, a gente vai falar sobre esse contato. E esse contato sempre trouxe bem malefícios para os nativos. Aqui nós temos os Yanomamis. A gente já falou bastante sobre os Anomamis, né? Lá quando a gente falou sobre as tradições orais, né? Então a Pro já falou para vocês e volta a frisar que toda a transmissão de conhecimento dos indígenas, dos nativos americanos é pela oralidade. Então, os Yanomamis, eles estão lá na floresta amazônica, certo? Em 2011 aí, ó, eles
tinha uma população em torno de 35 mil pessoas, dos quais 20 mil vivem em território brasileiro. Então, como a região amazônica compreende estados como Bolívia, Venezuela, né? Então, os Yanomamis que estão ali podem estar em territórios de outros países. Cada aldeia é formada por uma das várias casas, né, que podem abrigar até 400 pessoas. Olha só, os homens eles são responsáveis, né, pela caça, as mulheres a agricultura. Então essa divisão de trabalho das civilizações nativas brasileiras a gente tem em todas, né? As mulheres têm a sua função e os homens têm as deles, certo? Os homens pescam, né? Nas aldeias as decisões são tomadas com a participação de todos os membros do grupo. E nas décadas de 70 e 80 do século XX, os grupos Yanomamis foram fortemente afetados por obras de expansão econômica, porque a região norte do Brasil, né, teve um boom de desenvolvimento. Então, abriram estradas, levaram pessoas das regiões aqui do Sudeste e Sul para morar naquela região. Então, ocupou essas terras indígenas. Então, tiveram muitas dificuldades em relação a tudo isso. Consequentemente, o contato com o homem não indígena, né, ou o homem branco, trouxe doenças para as aldeias, né, e a terra Yanomami foi homologada em 1992, após décadas de mobilização dos próprios indígenas e de várias entidades. Então a gente tinha representante mundial vindo aqui no Brasil para lutar pela preservação dessas aldeias Yanomamis aqui. Nós também temos os Mundurucus, né? O Munduruku vive às margens do rio Tapajós e seus afluentes lá no Pará, né? Falam a língua do mesmo nome, os jovens também já falam português, né? Porque já têm o contato, eles frequentam escolas, praticam agricultura, pesca, criam animais domésticos, caça, coleta. Então, essa relação com o meio ambiente é presente em todas as aldeias, né? Também aqui a gente vê o uso, né, de pessoas indígenas trabalhando nos seringais para ter uma subsistência, certo? E o problema que eles enfrentam, gente, é a questão da poluição, né? Os impactos ambientais, porque eles necessitam do meio ambiente. Como que se o rio está poluído, se não tem mais comida, se não tem peixe, como que eles vão estar aí, né, buscando a sua subsistência ali, retirando dali. Principalmente a questão do uso dessas águas pelos garimpeiros. Nessas regiões, da região norte do Brasil, existem muitos garimpos de ouro, né, de pedras preciosas, então eles utilizam produtos que contaminam o meio ambiente. Então isso afeta o indígena, né? E esses povos aqui, ó, eles ainda estão sob essa demarcação das terras. As terras deles não foram demarcadas, certo, gente? Então, olha só, agora, espera aí que a Pro vai voltar aqui. Aí, né? Agora, a Pro vai passar para vocês um videozinho, certo? Que faz, então, um apanhado geral de tudo que a gente falou sobre o nativo brasileiro. Então, não esqueçam que vocês têm tarefas para fazer, né? Atividade 1, 2, teste 1 em casa. E a Pro está postando, então, esse vídeo lá para que vocês assistam. E qualquer dúvida, entre em contato com a Pro, tá bom? Então, olha só, prestem bastante atenção aí no vídeo que a Pro vai passar falando sobre os indígenas brasileiros. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou.
Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes.
a Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Legal, né, gente? Então, a gente conhecer um pouquinho mais. Que vocês possam, então, fazer os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula.